Já estamos de volta com o programa Revista e agora chegou a hora do nosso quadro Saúde em Dia. Você já ouviu falar na síndrome do coração partido? Com o coração não se brinca. Olha só, imagine você que uma atividade muito intensa pode gerar esse problema ou ainda um trauma emocional, como perder alguém que se ama muito, entre outras situações. O nível de estresse muito elevado pode fazer o seu coração se comportar como se tivesse tido um infarto. E isso gerar até a morte. Estamos aqui recebendo o nosso convidado hoje, Fernando Jordano, que é cardiologista e arritmologista, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Revista, é uma satisfação recebê-lo. Bom dia, agradeço o convite. E olha só, a síndrome do coração partido falando primeiro do ponto de vista emocional. Isso é uma realidade, doutor? Eu posso ter emoções tão fortes que eu posso romper o meu coração? É verdade, sim. Isso ocorre principalmente em mulheres pós-menopausa, acima de 60 anos. E por que isso ocorre? Quando tem um fator emocional muito grande, a gente tem uma descarga muito grande de adrenalina. E essa adrenalina pode causar uma toxicidade no nosso miocárdio, que é o músculo cardíaco, e também causar vasoespasmos nas coronárias. Isso vai fazer o quê? Que a coronária se feche momentaneamente, simulando o infarto agudo do miocárdio. Por que simulando? Porque não é exatamente um infarto, mas os sintomas são iguaizinhos. Dor no peito, dispneia, que é falta de ar. E isso é causado principalmente pelo estresse emocional. Olha só, gente, já pensou? E você aí negligenciando sua saúde mental. E isso pode até partir seu coração. Mas olha, outra situação também é a síndrome do coração partido tem esse fator emocional muito forte. Mas pode acontecer por conta de uma atividade física intensa. Ontem, por exemplo, nós tivemos um atleta que sofreu um problema cardíaco. Não podemos afirmar se teria sido uma situação como essa. Mas pode acontecer? Bom, a síndrome do coração partido em si, ela pode ocorrer ou com estresse físico ou emocional, mas ocorre mais principalmente no estresse emocional. Mas assim, o fato de fazer atividade física de alta intensidade, claro que aumenta o risco cardiovascular, né? Você tem que estar mais atento, estar passando periodicamente no médico. Primeiramente, meus pêsames, né, aos familiares e amigos do atleta. Eu fico muito chateado com isso, porque eu também sou praticante de atividade física. Eu não sei exatamente o que ocorreu com ele, porque ele não é meu paciente, eu não tenho os dados, mas a gente fica muito chateado, porque existem riscos, né, em atletas de até 40 anos, né? O que acontece? Após 35 anos, na verdade, a causa de morte mais comum em atletas é o infarto agudo de miocárdio. Com menos de 35 anos, já tem outras causas. A maior é miocardiopatia hipertrófica, entendeu? Que é um aumento do músculo cardíaco, que é uma doença... Como coração grande, popularmente, seria? É porque tem várias doenças que fazem o coração ficar grande, né? A miocardiopatia hipertrófica, ela aumenta o músculo cardíaco, é uma doença genética e geralmente tem uns fatores de risco que a gente pode observar, já até familiar, porque essas pessoas, como é genética, às vezes tem um familiar que faleceu precocemente, sem uma causa específica, que a gente chama de morte súbita, entendeu? E tem alguns sintomas, né? Às vezes a pessoa pode ter arritmia, pode ter desmaio, mas às vezes também o primeiro sintoma dela pode ser a morte súbita. Então, tem que tomar muito cuidado, porque alguns exames básicos, como eletrocardiograma e ecocardiograma, que são exames de rotina até para o médico cardiologista, podem identificar já essa patologia e fazer o tratamento antes de ter o mal súbito em si. Hoje a gente está vivendo aí o boom da atividade física, inclusive a corrida está em alta, o pedal, e a gente sabe que a atividade física hoje é algo fundamental para o bom funcionamento do corpo. Mas o que é que eu devo observar? Por exemplo, eu sou um amador sedentário, vou iniciar uma atividade física para não ter um problema aí no meu coração, o que é importante? Bom, primeiramente você falou muito bem. Se você tiver menos de 40 anos, não tiver nenhum fator de risco, ou seja, não for hipertenso, diabético, tabagista, obeso, ou não estiver totalmente sedentário, você pode começar atividades leves, moderadas, só com orientação médica. Se você tiver algum dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, como eu disse anteriormente, já é necessário você passar numa avaliação cardiológica. E o médico, ele vai estratificar o seu fator de risco e pedir os exames necessários de acordo com a sua necessidade.
Se você tem muitos fatores de risco, pelo menos um eletrocardiograma você vai fazer, ele vai ver a necessidade de pedir um ecocardiograma, um teste ergométrico ou até um teste ergospirométrico, que é o teste cardiopulmonar, que são para pacientes que vão pensando em alta performance esportiva, entendeu? Então, é muito individualizado esse tratamento e essa estratificação. O importante é você estar atento a sintomas. Se você tem uma falta de ar excessiva ao esforço, por exemplo, subiu uma escada, já está muito fadigado, ou dor no peito, procure um atendimento médico antes de iniciar a atividade física. A atividade física faz bem sim, mas a gente tem que ter muito cuidado antes de iniciá-la. Ainda falando sobre a síndrome do coração partido, você no início da conversa nos falou que as mulheres sofrem mais com isso. Por que as mulheres são mais atingidas por esse tipo de problema? Ótima pergunta. Mulheres e principalmente pós-menopausa. Porque a mulher pós-menopausa, ela diminui o estrogênio, né? A produção de estrogênio. E o estrogênio, ele é cardioprotetor. E isso, quando você perde o estrogênio, vai aumentar a chance de você ter esse vasoespasmo e até a toxicidade pela adrenalina que eu falei. Então, é principalmente nesse público, mulheres pós-menopausa, que tem mais a chance. Mas uma coisa importante de falar é que a síndrome do coração partido, geralmente, pessoal, ela é autolimitada. Ela é muito mais benigna do que o infarto. Existe sim risco de ter uma complicação e até óbito? Existe, mas é muito baixa essa chance. Geralmente ela é autolimitada. Entre 4 semanas a pessoa consegue ter retorno do seu coração, o seu batimento cardíaco, né, a contratilidade do coração, mas é claro que isso sempre em acompanhamento médico. A pessoa muitas vezes tem que ficar internada, fazer exames, ecocardiograma, até cateterismo cardíaco, em muitos casos é indicado. Pode ter mais uma vez, doutor? Partiu o coração e depois viver uma outra sensação, ter de novo, partiu o coração de novo? Claro, pode ter outra vez, né? É claro, e se a pessoa não se cuidar, né? Como a gente estava dizendo anteriormente, o estresse, ele é um fator de risco, né, pessoal, cardiovascular. Então, a gente tem que saber controlar o estresse. Existem medidas farmacológicas e não farmacológicas para controle de estresse. E aí, Ellen? A Ellen está aqui com a gente. Você já tinha ouvido falar na síndrome do coração partido? Eu já estou assustada, porque o doutor está falando que as mulheres acima de 40 anos podem ser atingidas. Meu coração acho que está por um fio. É mas verdade, o meu estresse são as dívidas, doutor. Eu gosto de comprar e eu estouro o cartão, meu coração não aguenta. O que você está achando dessa conversa, Ellen? Cheio de BO para resolver, né, amiga? Eu estou achando ótimo, realmente. Eu já ouvi falar, sim, sobre a síndrome do coração partido. Doutor, muito obrigada pela sua visita aqui. Mas tenho muitas dúvidas. Uma delas, são duas, na verdade. Uma delas, uma vez que existe esse rompimento ali no coração, né, que é a parte física do que acontece, o coração pode voltar ao normal, desse rompimento? E a segunda é que a síndrome do coração partido, ela pode culminar em outros problemas, um derrame, né, um AVC, alguma coisa do tipo? Ótima pergunta. Então, para explicar um pouquinho da síndrome do coração partido, na verdade, não é bem um rompimento. Ela tem uma toxicidade no nosso músculo do coração. Tá. Então, momentaneamente, ele vai ficar assim, ele vai ser abalado e o coração não vai ter aquela contratilidade, né, exatamente que ele já tem. Então, ele vai ficar debilitado momentaneamente. Okay. E as coronárias dele, as coronárias do nosso coração vão ter vasoespasmo, ou seja, elas vão fechar momentaneamente e que pode causar aí uma dor precordial, etc. Mas, enfim, elas são autolimitadas na maioria das vezes. Então, vai sim retornar com o tempo, claro, na maioria das vezes, né? E o coração pode voltar até a função dele normal, igual era antes. Qual a outra pergunta? Desculpa. A outra é sobre se a síndrome do coração partido pode culminar em outras doenças, em outros problemas. Na verdade, o estresse é o que mais leva, né, à síndrome do coração partido. E o estresse em si, ele é um fator de risco cardiovascular. Mas se o paciente a paciente no caso, né, porque 80% a 90% desses casos ocorrem em mulheres, teve a síndrome do coração partido e não foi tratada e não teve assim o retorno total do coração ao seu funcionamento normal, pode sim levar a uma insuficiência cardíaca. Então, em raríssimos casos, pode sim, infelizmente, levar um prognóstico pior. É isso. Não estressem a gente, que a gente não quer ficar com o coração partido, viu? Então, quando você vê uma mulher no climatério, que é esse período que antecede a menopausa, por favor,
paciência, não vamos partir o coração da mulherada. É claro que a gente está falando de uma forma bem humorada, mas o nosso objetivo é exatamente despertar você, nossa telespectadora, que está do outro lado, a ter esse cuidado com as suas emoções. Afinal de contas, é um número, 80% de quando acontece esse tipo de problema, mulheres. Sim. Isso é algo que precisa da nossa atenção. É possível prevenir um problema como esse, doutor? É a minha pergunta na rotina, já que é um número de 80% dos casos que acontecem sem mulher. Como eu, como mulher, posso me cuidar? Reposição hormonal. Você falou do estrogênio ser um protetor. Seria uma saída? Muitas mulheres ainda têm esse mito de que a reposição hormonal é um vilão. Na verdade, pode ser favorável. Na verdade, quando bem indicada, a reposição hormonal, ela serve como protetor cardiovascular. Quando a paciente tem uma indicação de fazer a reposição em acompanhamento médico, ela passa no cardiologista, avalia o risco cardiovascular dela e faz a reposição, ela pode sim ter benefícios cardiovasculares. Como eu disse para você, a falta de estrogênio, ela aumenta o risco cardiovascular e muitas vezes na reposição hormonal ela vai fazer a reposição desses hormônios. Então é importante isso, estar acompanhando com o cardiologista, ginecologista, fazendo atividade física regularmente, combatendo esse estresse, né, que é muito mental também. Então, na verdade, a gente tem que se policiar e passar periodicamente no médico, porque isso vai fazer diminuir as chances. É o que eu sempre digo, pode ocorrer com qualquer um problemas de saúde, até com atletas ocorrem, né? Enfim, mas o que acontece? A gente tem que passar periodicamente para esses problemas, se surgirem, sejam menores e a gente consiga tratar eles antes de acontecer algo mais grave. Doutor Fernando, e esse problema da síndrome do coração partido, você está dizendo que pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. Mas existe alguma influência do fator genético? Pessoas que são predispostas a ter emoções mais fortes, pode ter esse tipo de problema? Existe alguma coisa que anuncia que isso pode acontecer com alguém? Eu acho que é mais o fator psicológico mesmo, né? Da pessoa ser estressada, muito emotiva, né? Pessoas depressivas, né? Podem ter ansiosas, porque você vai ter uma descarga adrenérgica maior nesse tipo de pessoa. Então, é mais combater os fatores de risco como estresse mesmo. Mas sabe o que é que me impressiona, doutor? É imaginar que uma emoção, ela pode ser tão forte que se manifesta no seu físico dessa maneira. Com certeza. Onde o seu coração, ele simula um infarto, que ainda é um problema muito mais impactante. Quer dizer, você está em um estado de alerta tão intenso que o seu corpo reage fazendo o seu coração ali romper, teoricamente, isso. Não é isso? Então, é por isso que tem que tomar cuidado, porque, na verdade, esse estresse todo, ele vai liberar catecolaminas, como a adrenalina, a noradrenalina, e eles vão causar essa toxicidade no coração. É como se fosse uma descarga adrenérgica muito grande de adrenalina, e ela vai causar esse malefício no coração momentaneamente. Esse problema de saúde, ele acontece de uma hora para outra, ou ele pode ser um problema acumulativo? Eu vou estressando, até o momento que o coração... É porque a pessoa, geralmente, ela tem um estresse já crônico, mas esse problema em si é um pico de estresse que a pessoa tem, né? E você perguntou bem, porque tem fatos que são mais detalhados que ocorrem assim, em mulheres, por exemplo, separação, morte de ente querido, demissão de trabalho, que são coisas mais impactantes na vida da pessoa, né? Que causam estresse maior. Quanto maior o estresse, mais chance de ocorrer, porque o estresse é maior. Olha só, conversa importantíssima. E agora, para encerrar esse nosso momento, doutor, qual é o recado final do cardiologista para quem está nos assistindo? Pessoal, mantenham hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, mas não deixem de procurar atendimento médico para fazer seus exames de rotina, para fazer tudo com a maior segurança possível. Olha aí, o doutor deixou a dica, você já anotou e agora é só ter cuidado para esse coração não se partir. E olha, quando pensar no estresse, pensa o seguinte, é melhor estar viva para recomeçar do que numa brincadeira dessa. Você se estressar tanto, seu coração romper, isso aí é a viagem, amiga. Não vai agora não. Calma, vai dar certo. Tudo tem saída. Vamos deixar esse estresse de lado, ter os bons hábitos e superar. E quando for preciso, não negligencie isso aí. Dá ao médico, tem a rotina do autocuidado. Afinal de contas, se cuidar, procurar um profissional de saúde é fundamental para saber como essa máquina que é o seu corpo está andando por aí. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um Eu que grande agradeço. prazer. Obrigado. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.